Igreja do Senhor Jesus Cristo, paz seja contigo. Paz seja com você que nos acompanha pela internet. Quero compartilhar com você 2 versículos deste baú inesgotável de bênçãos que é a palavra do nosso Deus, que é a Escritura Sagrada. Eu vos convido para ler comigo o Salmo 139, versículos 23 e 24. Mesmo assentados, vamos ler todos juntos? Vamos lá? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Conta-se, deve ser assim uma história, dessas histórias engraçadinhas, mas que tem muito significado para o que eu quero conversar com vocês hoje. Conta-se que um médico foi levar a sua moto para consertar, uma moto parecida aí com a moto do Fabiano, do José Luiz, do Fernando, lá da Larissa, uma moto bonita, grande, e levou lá na oficina. E o mecânico começou a mexer na moto e, conversando com o dono da moto, perguntou para ele: você faz o quê? O dono da moto disse: eu sou médico. Que tipo de médico? Eu falei: eu sou médico, eu faço cirurgia no coração, sou cirurgião cardíaco. E aí o mecânico disse: olha que coisa interessante, eu e você, de certa forma, fazemos a mesma coisa. Você mexe dentro da pessoa, no coração da pessoa, e eu mexo dentro da moto, no motor da moto. Aí o médico diz: então, tenta fazer isso com a moto ligada. Tenta fazer isso com a moto ligada. Aí complicou, né? Aí complicou. Essa questão da medicina interferir no corpo humano é uma bênção. É uma das profissões mais abençoadas, na minha modesta opinião. Porque Deus permite que esses profissionais manipulem o corpo humano, que é o topo da criação de Deus. A mais importante de todas as criações de Deus é o ser humano. E Deus dá habilidade, sabedoria e inteligência para que esses profissionais possam interferir e corrigir, inclusive, diversos problemas. Destes diversos problemas, o que a medicina tem feito de muito bom para o ser humano são os transplantes. Os transplantes têm salvo a vida de muitas pessoas. De janeiro a novembro de 2021, por exemplo, o SUS realizou 12 mil transplantes. 12 mil transplantes. São os dados que constam aí de 2021. 2022 teve um número significativo também, independente da pandemia. E o Brasil é o segundo país no mundo em transplantes. Segundo país no mundo, perdendo só para os Estados Unidos. Então, em todo o planeta, nós somos o país que mais realiza cirurgias de transplantes. E os principais transplantes que nós fazemos aqui no Brasil é o transplante de fígado, de pâncreas, de 2 pulmões, 2 rins, inclusive de coração. A única coisa que não pode ser transplantada ainda é o pâncreas e o cérebro. Mas já a ciência consegue resolver isso daí também. Já pensou transplantar o seu cérebro para a cabeça de outra pessoa? Que bênção, né? Está contente com o corpo, você manda tirar o seu cérebro e põe num corpo melhorzinho. Não está contente com o cérebro, você pega um cérebro melhorzinho e põe na sua cabeça. Vai resolver o problema de muita gente, né? Aí realmente a gente vai aprender por osmose. E essa questão da cirurgia, ela acaba, principalmente cirurgia do coração, ela acaba dando uma sobrevida para os pacientes de cerca de 11 anos. Então, quem estava aí já em contagem regressiva, com o transplante acaba conseguindo, em média, o adulto, em média, mais 11 anos de vida. Destes transplantes, eu gostaria de destacar o transplante do coração. Transplante do coração. Fisicamente, quando uma pessoa transplantada de qualquer órgão, mas principalmente do coração, ela tem que, durante o resto da vida dela,
tomar alguns cuidados para cuidar do novo coração. Ela ganha uma sobrevida, ela muito provavelmente não vai mais morrer por problema do coração, mas ela precisa cuidar de outras coisas, como por exemplo tomar medicamento imunossupressor para o resto da vida. E esses medicamentos eles são tomados antes da cirurgia e depois da cirurgia pelo resto da vida, para que o corpo não rejeite o novo órgão que está lá dentro dela. Dentre os cuidados que um transplantado de coração tem que tomar, são com as unhas. Tem que manter as unhas sempre bem aparadas, para evitar corte, para evitar que se arranhe, porque a imunidade fica bastante comprometida. A pessoa não pode se expor ao sol, como normalmente faria, por causa do risco aumentado de câncer de pele. Então ela tem que tomar sol de chapéu, de sombrinha ou guarda-chuva, o sol da manhã ou o sol da tarde. Então veja quantos cuidados, né? Ela vai ter que usar roupa comprida, filtro de proteção solar de fator 30. O sabonete tem que ser um sabonete mais hidratante, sem perfume. Depois de se secar, ela tem que usar um creme hidratante à base de vitamina A. Então percebeu como é complexa a vida de uma pessoa que recebe o novo coração? Além disso, ela tem que periodicamente passar por avaliação médica, para que o médico verifique se está tudo ok com o novo coração. É claro que você já percebeu para onde eu quero vos conduzir com esta minha meditação. Quando se recebe um novo coração, fisicamente falando, a pessoa passa o resto da vida cuidando deste novo coração. E quando Deus te dá um novo coração? E quando Deus coloca um coração transformado dentro do seu peito, também é, de certa forma, um transplante de coração. Foi tirado aquele coração duro, rancoroso, ou como diz a minha sogra, aquele coração peludo, e foi colocado um coração de carne, espiritualmente falando, um coração mais sensível. E quando nós falamos coração na linguagem bíblica, nós estamos falando, obviamente, da mente da pessoa. Mas quando nós recebemos esse novo coração, ou seja, quando nós entregamos nossa vida para Deus, e Deus, de contrapartida, nos dá um novo coração, ou uma nova mentalidade, ou um novo padrão mental, nós precisamos, de igual forma, pelo resto da nossa vida neste mundo, cuidar deste novo coração. Tomar algumas providências para que este novo coração esteja sempre bem. Por isso que no versículo o salmista chega o momento que ele diz, se dirigindo a Deus: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E antes disso ele pede: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Por que o salmista pede isso? Pede para que Deus sonde o coração dele. Porque o coração constantemente, quando nós temos aí passamos a ter uma intimidade com Deus, passamos a ter uma espiritualidade mais saudável, mais evoluída, nós entramos num constante e permanente embate com o nosso corpo. Por mais que eu evite e não goste muito dessa coisa do material e do espiritual, porque isso de fato não existe. Não existe a vida espiritual e a vida material. Não existe separação do meu corpo, o meu espírito. Deus deu o ser humano vida, né? E a vida ela é plena, ela é única em todos os sentidos. A gente não diz, lá vai a Flores andando na calçada, indo para a faculdade, e 2 metros atrás vai o espírito da Flores. Não, isso não existe. Nós somos um ser integral diante de Deus. Ninguém tem uma fratura exposta e chega lá no hospital e diz: olha, eu estou com muita dor, mas por dentro meu coração está tão feliz. Isso não existe, não é? Da mesma forma que às vezes nós estamos num fator de tristeza tão profundo, tão intenso, que todo o nosso corpo reage a essa tristeza com dor, com fadiga, com desânimo, com vontade de nem se levantar de manhã da cama.
Então, essa luta constante, vamos chamar aí por falta de uma palavra melhor, essa luta contra a carne, ou talvez eu tenha uma expressão melhor, esta luta contra a sua natureza antiga, ela é permanente. Porque naturalmente você vai sempre querer voltar àquela vida antiga que você tinha antes de ter o encontro com Deus. Você vai reclamar, mimizento que você é, mimizenta que você é. Você vai reclamar que Deus não te atende na hora que você quer e não te atende do jeito que você quer. Então você prefere voltar para aquela vida antiga, distante de Deus. E Jesus falou disto também, que a pessoa que faz isso, ela age como aquele cão que volta e come o próprio vômito. Quem que já viu aqueles cachorrinhos simpaticíssimos, os vira-latas, os caramelos, né? Aí você vê lá o caramelo, ele vai lá, faz aquele vômito, aí ele sai, daqui a pouco ele volta, vai lá e come o próprio vômito. Ah, embrulhou o estômago, né? Mas é isso que às vezes você faz espiritualmente. Você sai de um ambiente de relacionamento santo com Deus e volta para a sua vida de pecado. E esta vida de pecado não precisa necessariamente ser uma prática, pode ser um pensamento, pode ser uma postura, pode ser uma atitude diante das coisas e diante da vida, e não necessariamente uma prática, alguma coisa que estará no seu coração. E aí, o coração pecaminoso que rejeita o novo coração. Não quer um relacionamento com Deus, dá trabalho esse relacionamento com Deus. Tem que ir para a igreja, eu queria ficar dormindo. Tem que orar, eu não sei orar, eu não oro, mas conversa na empresa, conversa no trabalho, conversa com o vizinho, e com Deus não, tenho vergonha de conversar com Deus. Percebe? Consegue perceber? A luta do seu coração velho com o coração novo. O coração que Deus te deu te chama para perto dele, como Deus fazia com Adão lá no Gênesis. Deus, todo final de tarde, descia à terra e ia passear com Adão, conversar com Adão. Como foi seu dia? O que você fez de bom hoje? Deu nome para mais algum bichinho? Como é que você está? Quando Adão pecou, Adão correu deste relacionamento com Deus e se escondeu. Não queria mais se encontrar com Deus. Assim somos nós quando estamos em pecado. As coisas de Deus nos incomodam. As coisas de Deus nos incomodam, principalmente quando essas coisas de Deus afrontam o nosso pecado. Quando as coisas de Deus incomodam o nosso pecado. Então, nós precisamos trabalhar de uma forma que nós evitemos essa volta ao coração velho, tomando alguns cuidados. E o centro da questão da mudança de uma vida é a questão do coração. Lembrando que quando eu falo coração, estou falando de mente. Se você não mudar a sua mente, a sua vida não vai ser modificada nunca. Uma vez um pai, querendo que a criança ficasse quieta, recortou lá um mapa mundi em vários pedacinhos e falou para a criança: vai juntando esse mapa mundi aí, quando você terminar você me fala. Muito rapidamente o pai voltou lá, a criança já estava com o mapa mundi montadinho e o pai ficou perplexo. Como você conseguiu isso? E a criança revelou o segredo, disse: olha, atrás da figura tinha um homem, só foi consertar o homem que eu consertei o mundo. Então, quando você muda o seu padrão mental, quando você muda a sua mentalidade, quando você muda a forma como você se relaciona com as pessoas, com as situações e com as coisas, a tua vida muda totalmente. Mas veja, se eu falei de uma mudança que você tem que fazer e cuidados que você tem que ter com o teu coração constantemente, quais são esses cuidados? Estar sempre em oração. Achei tão bonitinho quando um dos homens, o pessoal, quando o Silas instalou esse negócio da reunião de oração, às quintas-feiras, às 7h15 da madrugada, muita gente diz: muito cedo, homem, orar presencialmente às 7h15 da madrugada? Mas o grupo começou a aumentar e começou a permanecer, e agora um dos homens orantes disse: às 7 horas. E eu disse: glória. Então tá bom, 7 horas. Se é para orar, vamos lá, né?
Então olha que bonitinho, as mulheres se movimentando para a oração, são cuidados que nós temos que tomar com o novo coração, mas não só a oração, a leitura habitual da palavra de Deus, que é dali que sai a orientação para a tua vida. É da palavra de Deus, não é da boca do pastor, não é da boca dos irmãos, não é da boca dos pregadores da mídia, não. A orientação para o teu coração jorra das Escrituras Sagradas. E depois de tomar cuidado com o teu coração espiritual, você precisa passar por uma avaliação periódica. Mas quem é o seu médico? O seu médico é o próprio Deus. Então você vai chegar para Deus e vai orar como o salmista: vê se há em mim algum caminho mau. Olha que oração corajosa. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Mas por que pedir isso para Deus? Por que eu não posso pedir para o Carlão? Chegar para o Carlão e falar: Carlão, vê se a minha vida precisa modificar alguma coisa. Ou eu posso fazer aquela coisa, né, de olhar para dentro de mim mesmo e ver se eu tenho alguma coisa para mudar. Isso não funciona. Porque se eu pedir para o Carlão ou eu olhar para dentro de mim mesmo, os conceitos serão humanos. E aí complica tudo. Porque há determinados pecados que eu não considero pecado. Eu digo assim: isso não tem nada a ver. Isso daí eu lido tranquilo. É mais ou menos como a pessoa viciada em droga. Você sabe que a pessoa está viciada quando ela diz assim: eu paro quando eu quiser. Lascou. A partir daí a pessoa já é dependente. Então quando ela diz que um determinado pecado não é pecado, isso não me afeta a minha espiritualidade, isso não é pecado, complicou, porque o conceito da pessoa não é da Escritura. Conceito de pecado é o conceito da Escritura. Não importa o que eu acho, o que você acha, não importa o que eu olho para dentro de mim, encontro dentro de mim. A referência não pode nunca ser humana. O Carlão nunca vai saber o que vai no meu coração, como eu nunca vou saber o que vai no coração dele. E quando é na base do acho, eu acho que o Carlão tem que mudar determinada coisa, mas cristianismo não é querer mudar o outro. Isso não é cristianismo, isso não é o coração de Deus. O cristianismo e o coração de Deus é muito mais em querer me mudar. Porque eu não consigo mudar o outro, eu não consigo mudar a Ritinha não consegue me mudar. Eu não consigo mudar meus filhos, nem mudar meus netos, nem eles a mim. É impossível. Além de que eu não tenho nenhum direito de querer mudar o outro, porque quando eu quero mudar o outro, eu quero que ele mude para agradar a minha percepção. Isso não é cristão, não é nada cristão, porque isso envolve julgamento. Então julgando alguma coisa na Ritinha que eu não gostei, mas eu não gostei é problema meu, não é dela. E quando o meu coração está em pecado, eu começo a olhar no outro os pecados que estão em mim. A psicologia vai chamar isso de projeção, a Bíblia chama isso de pecado. Eu olho para aquela pessoa e digo: não gosto daquela pessoa. Isso é pecado? Não gosto do jeito daquela pessoa. Isso é pecado? Porque você está inconformado, inconformada com o jeito da outra pessoa. Vou deixar você triste. Às vezes a outra pessoa não tem nem ideia que você não gosta. E se a pessoa não sabe que você não gosta, o problema está em quem? Na pessoa ou em você? É claro que vai estar em mim. Não gosto daquela pessoa, ela nem desconfia que você não gosta dela. Então o coração peludo está dentro do seu peito. É você que tem que mudar. E como você acha que não tem que mudar, como você acha que está corretamente adequado nesta situação, você tem que pedir para Deus. Aí sim, aí a referência está perfeita, porque Deus é santo, Deus é puro, e no final é sempre do jeito dele, não nosso. Aí ele vai sondar o teu coração, e ele vai apontar para você o que precisa ser mudado. Então, peça a Deus para que ele sonde também o teu coração. E como vem a resposta de Deus, pastor? A resposta de Deus está aqui. Todos os problemas do ser humano, absolutamente todos os problemas do ser humano, em qualquer época da vida dele, em qualquer idade da vida desse ser humano,
Todos os problemas têm resposta aqui. Basta a gente ter humildade e obediência para seguir e ser feliz. Ou não, e assumir as consequências disso. Eu falei de data show. Não falei do data show agora há pouco? Para esse data show funcionar um pouquinho melhor, a gente teve que pegar o manual dele e dar uma olhada. Se a gente não conseguisse melhorar esse data show, teria que ligar para o fabricante, para o saque do fabricante, o serviço de atendimento ao cliente, e perguntar como é que esse data show pode funcionar melhor. Bem, meus queridos, meu carrinho está parado ali na frente. Se eu pedir para algum de vocês irem até lá, pegar o manual do fabricante dele e ler aquele manual para a gente tentar fazer este data show funcionar melhor, vai dar certo? Vai? Não vai dar certo, porque são coisas absolutamente diferentes. O fabricante do carro é um, o fabricante do data show é outro, e quem fabricou você não foi nem a Honda, nem foi a Epson. Quem fabricou você foi Deus. Cada fio do teu cabelo está contado. Qual o ser que mais entende de você neste universo? Deus. Então você quer funcionar muitíssimo bem? Lê o manual do fabricante. E a hora que você não entender, liga para o fabricante. Pergunta para ele, como que eu posso funcionar melhor aqui? E aí Deus vai revelar quais as áreas do nosso coração que ainda precisam de mudanças. Mudança nas atitudes, mudança nas palavras. Você já pensou como é que você fala? Como é que você trata as pessoas? Como que é? Quando alguém se aproxima de você para se relacionar, conversar, interagir contigo, o que elas encontram? Hein? Não responde não, vi gente tomando ar para responder. Não é para responder, é só para refletir, só para refletir. Ter um novo coração de Cristo significa mais mudar a si mesmo do que mudar os outros, ou esperar que os outros mudem. Ezequiel 36, 26 diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. De fato, o ponto crucial da mudança do coração do ser humano é verdadeiramente a cruz. Verdadeiramente a cruz. Sabe por que Deus nos aceita? Nós somos estragadinhos. Nós éramos bonitinhos antes do pecado. Deus olhava e falava assim, olha que tchuco, e Deus descia, queria conversar com a gente. Depois do pecado nós ficamos todos muito feinhos e desagradamos a Deus. Mas então por que Deus gosta tanto da gente? Sabe por quê? Você já viu lá no Instagram? Tem gente que posta no Instagram, aí para ficar com a fachada, com a lataria melhorzinha um pouquinho, usa o quê? Filtros. Mas se você der um Ctrl Z no seu equipamento, volta à aparência anterior, né? Se você mandar o programa voltar, você fica com a fachada normal, assusta de novo. Mas o filtro deixa você melhorzinho, a pele melhorzinha. É isso que Deus faz. Só que o filtro com que Deus olha para a gente é Jesus. Então Ele coloca Jesus aqui na frente e Ele olha para você através de Jesus. E aí Ele fala assim, que pessoinha bonita lá do outro lado. Mas a beleza não é tua, é de Jesus. Por isso nós precisamos de Jesus. E quando você olha para Deus é da mesma forma. Você quer olhar para Deus? Olha através de Jesus. E você vai tirar da sua cabeça aquele Deus perverso, maldoso, vingativo, que não é o Deus da Bíblia. O Deus, Jesus, é o Deus de amor. Deus é amor, embora seja justo também. Então a cruz é o ponto de partida para você mudar de verdade o seu coração. E aí, meu querido, minha querida, depois de você refletir sobre a manutenção que o teu coração precisa, os cuidados que você tem que tomar todos os dias, até o último dia de suspiro aqui na terra, cuidando deste novo teu coração, a cada ponto que você encontrar que pode melhorar, e a mudança está
absolutamente na tua mão, não depende de Deus, depende só de você. E aí você vai orar a Deus e vai dizer assim: é isso que eu vou fazer, é isso que vai mudar na minha vida a partir de agora. Eu vou lutar, eu vou batalhar, e no nome de Jesus eu vou vencer, e vou ganhar uma sobrevida para toda a eternidade. Que Deus te abençoe, gente de coração lindo. Amém?